escuro porque não chamei o rapaz para tocar o bocal que estourou. Quer dizer, teve chuva aí, vazou do teto e estourou, né? Hoje a gente vai ler Hebreu 1 e 2 para dar continuidade à leitura. E hoje eu resolvi fazer assim mesmo no computador, que tá meio escuro. Mas é importante vocês ouvirem minha voz. Eu tô meio rouquinha hoje, tá? A garganta não tá bem, não. Deixa eu ver como é que tá aqui. Pronto. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te peço que possa estar com cada um que vai assistir agora, que vão assistir depois, Senhor. Por favor, permita que nós possamos aprender com todas as experiências que os discípulos de Jesus passaram com ele, porque já estamos na segunda vinda e sabemos que foi preparado para Jesus. Obrigado por Paulo ter convivido e ter compreendido as palavras do Messias e ter nos colocado, Pai, em outro patamar de entendimento, para assim, entendendo a primeira vinda, entenderemos a segunda vinda do Messias. E sabemos, meu Pai, que nós já estamos vivendo, como disse Jesus, quando vê tudo isso, ele estará à porta, ou seja, Pai, da porta a porta, mas já tenha chegado e nós já vimos tudo o que Jesus profetizou dentro. Aliás, avisou dentro do Mateus. Ele deixou por escrito para que a gente ficasse atento a todas as situações. Não permita que nós possamos nos desviar de nossa fé e da prática de nossa fé. Porque fé e saber que Deus é Deus, que Cristo veio à terra, até os demônios sabem. O importante e a diferença será nós praticarmos ou não nossa vida. Por favor, proteja o nosso planeta Terra, os países justos que tem, principalmente a Coreia do Sul, que está lutando para formar, Pai, uma união para libertar a Coreia do Norte. Os nossos irmãos peregrinos nos Estados Unidos, que levanta aquela nação novamente para ser uma nação que foi abençoada por vós desde o início, fundada a primeira vez com base na fé. Esteja aqui na América Latina e no Brasil, Pai, para que os justos do Brasil, onde quer que eles estejam, se levantem para o bem do Brasil e dos brasileiros. Levanta o justo, Pai, no poder executivo, legislativo e judiciário, tanto federal como estadual, municipal. Levanta eles, dá força, capacidade para lutar pelo país e pelo seu povo. E os protege suas famílias, Pai. Às vezes uma verdade ela não se condena, se paga o preço, mas ela liberta da escuridão. Que o Senhor possa libertar as pessoas que estão de alguma forma, que têm poder e autoridade para ajudar o Brasil, mas de alguma forma estão presos em detalhes da vida física e erros de vida física. Então, por favor, liberta dando convicção, coragem e ânimo para se tornar uma pessoa justa, não perante os homens, mas perante os pais celestiais, perante o Messias. Por favor, esteja com todos os bebês, as crianças e os adolescentes. Esteja com cada um que vai estar aqui agora ou depois. E através dele, Pai, que eles possam edificar sua casa, para que possa salvá-lo através do exemplo e dando exemplo que a família o sigam, Pai. Para que assim sejam família, porque quando Abraão soube pelo anjo que o Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra por todas as iniquidades que o povo estava praticando. O Senhor falou que se tivesse pelo menos uma pessoa, ele o tiraria. Se tivesse mais de que um, o Senhor poderia salvar por causa do justo. Que isso aconteça novamente, que o Senhor possa salvar pelas segundas e terceiras gerações, pelos casais justos abençoados, por aquele que não segue homem, mas sim o Messias, Pai, os verdadeiros pais. Te peço que o Senhor abençoe e levante e dê coragem a cada um para ler e estudar, porque assim gravamos em nossa mente e nosso coração, em nossa mente original. Quando a gente está perto de fazer ou dizer ou magoar alguém, ela nos alerta sobre os princípios do céu, sobre a Constituição Celeste, Pai, sobre as palavras que foram dadas por Jesus pelos verdadeiros pais. Te agradeço e te peço, em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiô. Já é ruinzinho ler, né? Então, boa noite. Eu vou ter que fechar a tela para poder ler aqui de lado, que hoje eu estou no computador, né? Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Paulo começa assim: havendo Deus antigamente falado, no Velho Testamento, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, os pais é os antes da gente, a nós nos falou
nos últimos dias, quer dizer, na época de Jesus também eram os últimos dias, porque quando o Messias chega, os últimos dias do mal. É lógico que muito mal que não quer se libertar vai embora junto, né? Mas os últimos dias é o dia de transformação, de aniquilar a morte, que é a espiritual, e trazer a vida, que é de Deus, com as bênçãos de Deus. Então, aqui no primeiro versículo, Paulo fala que na época de Jesus também eram os últimos dias. Nos últimos dias, pelo Filho, por Jesus, né? A quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez tudo, porque fez também o mundo. Porque Jesus, foi para Jesus que ele fez. Porque, na realidade, ninguém, além de Jesus, se tornou perfeito. Foi a primeira vez, depois da queda. Adão e Eva só seriam herdeiros de Deus e filhos de Deus legítimos se ele chegasse à perfeição. E quando é perfeito, não há queda, não há erros. Então, como eles caíram antes de alcançar a perfeição, eles não se tornaram filhos de Deus. E Jesus se tornou o primeiro ser humano sobre a terra com a espiritualidade de perfeição. Ele parecia normal, comum, mas ele era um espírito divino dentro daquele corpo santo, certo? Então, por isso que diz que o mundo foi feito por ele. Quando Jesus deu crescer, multiplicar e dominar para Adão e Eva, e Adão e Eva caíram e fizeram isso centralizado de Satanás, criando o inferno na terra, Jesus veio para substituir, é chamado de 2 Adão também, Coríntios, que significa o quê? Que ele tinha que crescer espiritualmente, isso ele fez, se tornou um filho de Deus perfeito. Depois de ir para a segunda, multiplicar, não se multiplica sozinho, seria o que Jesus chamou de bênção do Cordeiro, e depois ele dominaria todo mundo, e não houve tempo, porque o povo o assassinou, fazendo o segundo plano de Deus, não o primeiro. O qual, sendo o resplendor de sua glória, refletia a glória de Deus, expressava a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Como é que Jesus tinha? Porque quando você fala a palavra, e a palavra é verdadeira, o Pai Mun sempre nos ensinou, e a Mãe Mun, que ela vai ficar na nossa mente para sempre. Não é minha verdade, não é a verdade da Messia, não é a verdade de ninguém. A verdade, quando você fala a verdade do Pai Celestial, transmitida pelo seu Filho. Entende? Então ela fica para sempre. Então Jesus tinha poder, porque o que ele falava era verdade. Satanás não podia retrucá-lo ou destruí-lo, porque só Deus tem o poder da palavra verdadeira. Satanás é falso, mentiroso, como diz Jesus, homicida e mentiroso desde o princípio. Aí ele diz aqui, né? Mas sustentou todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Quando Jesus ensinava as pessoas, e quando ele aceitou da vida dele pela humanidade, ele levou parte do pecado da gente, e aí a gente continuou pecando, voltou para a situação ruim. Mas Jesus abriu o campo, disse, não, Pai, eu sei que eles nasceram e Satanás tomou posse de Adão e Eva, então tomou posse do mundo, por isso que Jesus disse, vós tendes como pai o demônio, a vontade é fazer a vontade de vosso Pai, né? Então, ele deu para que tirasse parte, Deus pudesse ter conexão conosco através do Messias. Então, ele deu a salvação espiritual, prometendo a toda, como ele era todo físico e espiritualmente perfeito, na volta do Messias. Só que tem mais uma coisa, né? Tem uma música que diz, nós somos humanos, não precisamos ser perfeitos. É contra a Bíblia. Jesus diz em Mateus 5,48, sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Já pensou você ter um filho nasce com cara de gato? Ou nasce com... Não, ele vai nascer com suas características. Então, nós temos que trabalhar em nós para termos a característica dos pais celestiais, dos verdadeiros pais, a característica que Jesus deixou de exemplo de um filho perfeito, de uma pessoa capaz de perdoar, de amar, de ajudar as pessoas. Lógico que nós não chegamos a 1% do que Jesus é, nem do que o Pai não é. Mas nós temos que nos esforçar para assumir as palavras em nossa vida, certo? Assentou-se a mão direita da majestade nas alturas. Jesus realmente ficou, né? Lá direito de Deus Pai. Feito tanto mais excelência do que os homens, ou do que os anjos, quando herdou mais excelente no meio dele. Ou seja, Jesus é superior aos anjos. Por quê? Porque ele era o único herdeiro. Anjo é servo. Pessoas que não seguem Deus estão na posição de servo. Por isso o Velho Testamento era um servo. Não tinha o Filho de Deus para seguir. Os anjos são na posição de servo. Jesus veio na posição de filho. Então, só filhos são herdeiros. Ok? Porque qual dos anjos disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, ele dizendo como foi que Deus não disse isso para os anjos, mas disse para Jesus. Eu lhe serei por pai, e ele será
por filho. Onde está isso? Também tem lá embaixo em Samuel 7,14. Então depois eu vou postando junto, tá? Vamos voltar lá para cima novamente. Certo? Aqui. Desculpa. Eu não achei. Outra vez, quando introduziu no mundo, quando trouxe ele como primogênito de Deus, foi a primeira vez que Deus teve um filho perfeito, disse, e todos os anjos de Deus o adoram, ou seja, todos tinham que adorar Deus, Jesus, por ele é filho do rei, do filho dos pais celestiais, no poder e glória do Pai. Então, todos os outros estavam abaixo dele, tinham que o adorar. E quanto aos anjos, disse, faz os seus anjos espírito e os seus ministros laboradores de fogo. Ou seja, e ainda disse para ele que, diz para os anjos, né, que os anjos são o quê? Espírito. Fazer dos anjos é levar mais um pouquinho, por isso que tem alma, e chega com Jesus, aí diz assim, o primeiro Adão foi alma vivificante. Deus deu vida espiritual a ele para ele chegar à perfeição. Ele se desviou com Eva e se uniu ao demônio. Né? Mas o último será espírito vivificante, espírito de vida. Então, através de Jesus, os anjos, as pessoas que estão em nível de anjo, podem se tornar espíritos de vida, receber vida. E aí, o quê? O que ele quer que cada um de nós esteja. Ministro laboradores de fogo, ministro que trabalha pela palavra. Gente, Jesus disse, eu vim pôr fogo na terra como eu queria que estivesse queimando. Ele deu palavra, então a palavra simboliza fogo, ela purifica quando você entende, ok? Quando Jesus disse, quando Hebreus disse isso, Paulo, está em Salmo 104:44, faz dos anjos espírito dos seus ministros um fogo abrasador, ou seja, um fogo que abrasa, que queima, que limpa, né? Certo? Está em Salmos 104:4. Bom, vamos lá. Eu fico meio perdida por aqui. Vamos lá. 3. Mas o filho diz, ó Deus, teu trono subiste pelos séculos dos séculos, centro de equidade e centro do reino. Ele disse, Deus diz, né? O salmista diz, ó Deus, tu vai colocar o filho que vai ser século por séculos e séculos, iniquidade, né? Coisas boas, e o centro do reino. Vamos lá. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupas envelhecidas. Disse que Jesus. Gente, eu pulei todinho, dois versículos. Vou voltar, desculpa. O que é que Jesus diz? Amante da justiça odiará a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. E tu, Senhor, dos princípios fundaste a terra e os céus são obras de tua mão. Quer dizer, quando o Messias vem, ele é o quê? Ele odeia a iniquidade, mas ele é amigo da justiça. Por isso que Deus diz que aqueles que sofrem, eles serão justificados. Certo? Eles perecerão, mas tu permanecerás, né? E todos eles serão como roupas velhas. E como um manto enrolado serás mudado, mas tu és o mesmo, e teus anos não acabarão. Mesmo que ele morreu fisicamente, Jesus continua a dirigir e ajudar na providência do céu, mesmo espiritualmente. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, falando do anjo, para enviar para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Olhe bem, ele aqui está falando, né, dos anjos, para ser espírito avassalador, tal, né, explicando que ele vai ajudar na providência de Deus. Mas ele diz o quê? Não, porventura, todos eles, espíritos ministradores, e os anjos podem ministrar através de quem? Da gente, inspirando, ajudando. Enviado para servir a favor, ele deve servir quem? Quem os anjos têm que servir? Aqueles que querem se tornar filhos de Deus, aqueles que estão herdando a salvação. Então, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Herdar a salvação é o quê? Sair do caminho do pecado, sair do caminho da iniquidade, do roubo, da maledicência, da palavra falsa, da falsidade, dos pensamentos ruins, dos desejos ruins, das pragas, e começar a viver de acordo com os princípios do céu. O Pai Mundo sempre diz a gente, leia com atenção, leia como se estivesse ali comendo uma ótima refeição, porque a palavra do Messias vale mais do que qualquer comida, sobre
toda a eternidade, física ou espiritual. Então a gente tem que ler com atenção, com oração. Eu gosto de ler, eu tenho vários cadernos ali na minha estante, que eu já li mais de 120 vezes, alguns eu perdi nas mudanças da vida. Mas anotando, eita, eu entendi isso, eita, está dizendo, o pai não está dizendo isso, a mãe não está dizendo isso, olha, está aqui na Bíblia. Entende? Porque as pessoas não perceberam as entrelinhas, como Jesus disse. Eu te falo por comparações de parábolas, vai virar ele que vai, quando ele vier, vai falar abertamente a respeito do Pai. Então, quando chega a segunda vinda do Messias, as coisas vão ser esclarecidas, né? Vamos lá. Porque se a palavra... Desculpa, eu já estou em Hebreu 2. Eu não botei aqui. A gente acabou Hebreus 1, Hebreus 2. Ele diz assim, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Ou seja, vamos atentar com diligência para as coisas que o Messias nos ensina, que os verdadeiros pais nos ensinam. Certo? O que a mãe Moon nos ensina. Depois que Jesus me levou até ele, né? Eu encontrei fisicamente minha irmã, espiritualmente Jesus, porque ele falou comigo. Eu tenho tentado ser diligente, estudar calmamente, tentando descobrir o que cada coisa tem que dizer, e tanto com as palavras da Bíblia como as palavras do Pai Moon e da Mãe Moon. E diz, para o que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos dela. Então, quanto mais a gente lê, mais aprende, mais fica difícil você se desviar do Messias, mais fica difícil desviar dos verdadeiros pais, mas fica difícil de desviar das leis celestes. E as leis celestes eram o quê? A lei não. No Antigo Testamento, que diz em Mateus 11:11, que ficou, começa com Jesus, toda a lei profeta profetizou até João, depois de João começa a Boa Nova, e a Boa Nova era Jesus, são a palavra do Messias, não são os versículos, não são só versículos, são todos os ensinamentos do Messias. E o nosso Pai de que os Messias são os verdadeiros pais, né? O Cristo e o Espírito Santo. Vamos lá. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão, desobediência recebeu retribuição, ou seja, quando na época do Velho Testamento que os anjos ensinavam, ele também dava o quê? Permaneceu para sempre, né? Porque era uma mensagem que eles traziam. Mas ela também dá recompensa, a justa recompensa. Se eu estou errado, que eu vou pagar. É a recompensa do meu erro. E se eu estou certa, eu recebo bênção. Certo? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começamos a ser anunciado pelo Senhor, por Jesus, e foi depois confirmada pelos que o vimos. Ou seja, se você sabe que Jesus esteve na terra, sabe tudo que ele sofreu, sabe todo, já leu a Bíblia toda, já estudou várias vezes em oração, sabe que estamos vendo a segunda vinda, e mesmo assim, nós não atentarmos para essa grande salvação que o Pai está nos dando, de viver nessa era tão difícil, mas tão abençoada, que é a transição do Apocalipse ao Reino dos Céus, como é que vamos dizer que vamos escapar da justiça de Deus? Se eu tenho tudo e eu faço tudo ao contrário, principalmente os munis, né? Principalmente os munis. Se não for justo, se não estiver se esforçando, é só de boca para fora, e como Jesus disse, e a mãe um tempo desse autenticou, disse: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, obreiro da iniquidade. E eu vou ser culpada 2, 3, 4, 5 vezes, porque eu conheço seus detalhes e eu não quis cumprir as normas dos céus. Isso é muito importante, então, tá? É muito sério. Ele diz ainda mais: testificando também Deus com ele por sinais e milagres, várias maravilhas e dons espirituais do Espírito Santo distribuído por toda a vontade. Jesus fez isso na época que ele veio, para que as pessoas percebessem que ele tinha Deus dentro dele. Se não queres crer em mim, quer em minhas obras, para que saiba e reconhecer que o que eu faço não é o que eu faço, mas o Pai que está em mim, que opera suas obras. No entanto, para a segunda vinda do Messias, Jesus diz: haverá falsos profetas, farão sinais e milagres tão grandes que enganarão todos. Ou seja, o verdadeiro não vai fazer sinais no céu nem em lugar nenhum, nem vai fazer milagre. O Pai Mundo diz que a gente tem que aprender a modificar nosso modo de vida, nossa maneira de praticar, de respeitar os outros, de amar as pessoas, de tentar não julgar as pessoas, de não condenar as pessoas que nós autocondenamos. Então, quando eu consigo fazer isso, quando eu consigo começar a mudar, eu estou atentando para quê?
para eu aprender a ser um milagre na minha vida. Bom, se eu estiver fazendo isso, isso e isso, eu vou atrair espírito maligno na minha vida, na minha casa, na minha família. Então, eu tenho que fazer um milagre da cura em mim, eu tenho que fazer um milagre da consciência, eu tenho que fazer um milagre de ter poder em minha oração tão forte de acordo com minha fé, que aquele maligno não vai ficar no lugar onde ele pretende estar. Então, ele diz, nós agora, não é o Messias que vai fazer o milagre, vocês têm que se tornar filhos de Deus para enfrentar, como foi que Jesus enfrentou o demônio na tentação, no Monte da lá no... esqueci o monte que ele foi 3 tentações, né? Primeiro ele ofereceu comida, depois ele ofereceu coisas e disse que daria tudo que era dele, porque quando Adão e Eva passou por lado de Satanás, levou as bênçãos que ela já tinha recebido. Ele disse, eu te dou o que é meu, né? Mas aí Jesus disse o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Jesus é o exemplo que todos têm que seguir. Os verdadeiros pais nos diz isso, siga o exemplo. Siga o exemplo. O Pai Mundo deixou vários livros e quando a gente lê, a gente se encanta. Entende? Então, ele sempre diz para a gente refletir sobre nós mesmos, sobre nossas atitudes perante os céus, e lembrando que tem 2 lados nos observando, os pais celestiais, o Messias, o demônio e os anjos caídos, certo? Então, a gente tem que fazer para que o Espírito Santo não é que vai operar milagre, mas ele vai o quê? Nos ensinar, nos restituir perante nossa vida, mudando o nosso método de vida. Satanás vai tentar, mas ele no final, que foi que Paulo disse, resistir o diabo, ele correrá de vós. Então vamos resistir ao mal com consciência das palavras do Messias, tá certo? Deixa eu olhar aqui a tela que nunca mais eu voltei para lá. Pronto. Vamos voltar a ler. Eu estou aqui embaixo. Vamos lá. Porque não foi os anjos que sujeitou o mundo, de que falamos. Quem foi que sujeitou o mundo? Não foi aos anjos. Deus deu o mundo sujeito. Jesus, o Messias da segunda vinda, o Espírito Santo substancial, os verdadeiros pais é o quê? Sujeito acima do demônio, certo? Porque não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo. Ele não botou ele sujeito acima, não objeto, mas sujeito na posição de controle. Não foi os anjos, foi o Messias, foi o Filho do Pai Celestiais. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele lembramos, ou o Filho do Homem para que dele o visite. Então ele falou isso por quê? Porque nós não... Homem comum é homem comum. Mas ele disse, o Filho do Homem para que o visite. Como é que nós vamos visitar se Jesus partiu para o mundo espiritual? Temos que aguardar a segunda vinda. Quem tem que testificar somos nós sobre o Messias. Jesus teve que testificar sobre ele mesmo. Até hoje acontecem essas coisas das pessoas não honrar os ensinamentos e o próprio Filho de Deus, a filha unigênita de Deus tem que se testificar sozinha. Isso é muito triste. Isso é ofender e ferir o coração do Pai Celeste. Certo? Vamos lá. Ou fizeste um pouco menor do que os anjos, que glória de honra o coroasse, constituísse sobre as obras da tua mão. Não, Deus não fez nada, não tem honra na mão dos homens, porque, como diz o Pai Mundo, nem Satanás confia, nem Deus pode confiar, que o homem é vulnerável, muda demais, tem mudança. Hoje ele está bom, amanhã ele está vingativo, hoje ele faz uma coisa boa, amanhã ele está fazendo a ruim. Como é que Deus pode confiar se as pessoas são vulneráveis às tentações de Satanás? Então nós temos que ser o quê? Nos fazer menor do que os anjos? Não. Honrar a Deus em todas as coisas, os pais celestiais, os verdadeiros pais, como Jesus ensinou no passado, como está sendo ensinado no presente, ok? Todas as coisas lhe sujeitaram abaixo dos seus pés. Isso Deus colocou para que o Messias está acima de todas as coisas. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou-lhe, não estando sujeito às coisas, nada não lhe deixou sem estar sujeito. Mas agora ainda vemos que todas as coisas todas as coisas estejam sujeitas. Ou seja, mesmo que o mal exista, tudo é sujeito ao homem perfeito. Ele pode dar ordem a Satanás, como pode dar ordem ao mundo. Por isso que está acontecendo coisas absurdas, o povo está querendo mudar, fazer chover, fazer ventania e tal.
e aí mexe lá e a natureza sopra diferente e cai na própria casa de quem está mexendo. Então, só a natureza só se inclinará aos pais celestiais, aos verdadeiros pais. Foi isso que Jesus fez quando ele acalmou o mar. Vemos, porém, a coroação de glória e de honra naquele Jesus. Jesus foi glorificado e o seu nome foi proclamado até hoje, porque tudo que ele ensinou é verdadeiro, o que é verdade permanece para sempre, e o seu amor fez ele ser honrado pelas pessoas e por Deus. E que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. E depois ele se colocou na posição menor para ofertar a vida física dele, para fazer o quê? Passou pela paixão, não é uma paixão, não é um sacrifício de morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Ou seja, Jesus, quando Satanás pediu o corpo dele através da boca daquelas pessoas que gritavam, solta Barrabás e crucifica Jesus, ele fez isso. Mesmo assim, ele pediu perdão para o Senhor, os perdoos que ele não sabe o que faz. Ele estava a serviço naquele momento do demônio. Jesus ofertou o corpo dele e abriu o caminho espiritual para a segunda vinda, quando nós podemos nos conectar novamente com os céus, aprender com profundidade tudo o que foi que aconteceu no Velho e Novo Testamento e começar a praticar uma vida decente do ponto de vista não nosso, mas dos pais celestiais, dos verdadeiros pais. Vamos lá, vemos, porém, porque convenhamos que aquele para quem são todas as coisas e mediante tudo isso existe, trazendo muitos filhos à glória, filhos espirituais, congregando pelas aflições e o princípio da salvação dele. Jesus sacrificou para que as pessoas entendessem sobre Deus, para que fosse congregar com verdade, né? E Jesus fez isso, ensinou pelas aflições, para que nós possamos abrir um caminho de salvação através de nossa prática da fé. Porque assim que santifica como são santificados, são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmão. Ou seja, se eu acredito no mesmo Cristo, no mesmo Messias, nós somos irmãos. Não temos que dizer, não é meu irmão. Não é um irmão de sangue, mas é um irmão da fé. É um irmão pela eternidade. Entende? Quem pratica as verdades do Pai se torna uma família perante Deus. Dizendo, anunciei o teu nome aos meus irmãos e cantar-te louvores no meio da congregação. Isso está em Salmos 22, 21, tá? Vamos lá. Cantar louvor não é com tristeza, é com alegria. Louvar é oferecer cântico de coração. Então, cantar. Quando cantar uma música triste, dolorida, você está magoando de novo o coração de Deus. É para fazer, hoje que nós já estamos nos últimos dias, é para fazer canções que mostram a gratidão e a alegria de nós estarmos vivendo com o Messias, com os verdadeiros pais. Nós estamos vivendo numa era do Apocalipse, mas que temos a proteção dos pais celestiais. Senão, todo mundo já tinha ido embora e o capeta teria ficado na terra. Então, temos que ser gratos e cantar música que alegre, que traga ambiente de luz, porque Satanás gosta de tristeza, mas Deus, ele criou os homens para ser feliz junto aos princípios e prática dele e ser herdeiro dele, né? Vamos lá. E outra vez porei a minha confiança, outra vez ei-me aqui aos filhos que Deus me deu. Ou seja, Deus deu as pessoas como filho para o Messias. E nós temos que nos comportar como herdeiro. Então, o herdeiro herda as características. Então, temos que mudar nossa característica para sermos esses filhos. Ok? E visto como filho participando da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Para que pela morte, Jesus, olha bem, quando Jesus deu a vida física dele, entenda isso, pela morte, aniquilasse quem tem o império da morte, isto é, o diabo. Mas Satanás não era matar fisicamente, só era matar espiritualmente. Por isso que Jesus disse, ele deu o corpo dele e abriu uma salvação espiritual em nós. Nós temos então salvar agora na segunda vinda, unificar nosso corpo físico com a prática e nosso sentimento com as palavras de Deus. Então, a unificação de salvação física e espiritual vem com a segunda vinda. Mas Jesus aniquilou ali e ligou todos aqueles que tivessem fé nele e praticassem seus ensinamentos, teria vida espiritual. Então, ele pegou o império da morte espiritual, que é o diabo, segundo Hebreus 2, versículo 14, e aniquilou. Ou seja, quem tiver centralizado mesmo praticando, não está na posse da morte de Satanás, mas na vida de Deus, certo? E o livrasse de todos com
de todos que, com medo da morte, estava por toda a vida sujeito à escravidão. Ou seja, tinha tanto medo de Satanás que vivia a maneira que Satanás queria. Porque, na verdade, ele não tomou anjos. Ele não foi restaurar anjos, foi restaurar os cidadãos da terra. Mas o tomou descendente de Abraão. Ou seja, as pessoas, todos são, né? Descendentes de Abraão. Então, foi esse que Jesus veio para colocar como filhos de Deus. E por isso convenhamos que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Nós somos semelhantes perante Deus. E Jesus fez semelhante homem físico com o Espírito Divino e nós temos que ser semelhantes a Jesus, imitadores de Cristo, né? Imitadores do Messias. Isso serve para a segunda vinda também. Cadê? Para ser misericordioso e fiel como sumo sacerdote naquele que é de Deus. Ser sumo sacerdote é imitar os passos de Jesus. Ser misericordioso com os outros, fiéis naquilo que está ensinando e praticando, né, para ser sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ou seja, quando você vai ensinar, quando você é um mestre que está ensinando, você tem que se qualificar assim na sua palavra, não sem força, para ficar no coração das pessoas. E por último ele diz, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Quando Jesus passou pela morte, na morte do assassinato, né, que o povo assassinou, e ele foi tentado por Satanás, sofreu lá os 40 dias de jejum, mas não quebrou. Ele pôde socorrer, ele passar. Eu sei como vencer Satanás, eu venci. Então eu vou ensinar a vencer. E ele nos ensinou como o pai Mu e a mãe Mu vive dizendo e repetindo coisas que as pessoas dizem. Por que está dizendo de novo? Porque não colocou em prática. Se coloca em prática e começa a praticar, Satanás vai fugir, como disse Jesus, como diz Paulo, certo? Então, por favor, vamos atentar para praticar as palavras que aprendemos, certo? Tanto os munis como nós que conhecemos Jesus e conhecemos os verdadeiros pais. Boa noite, Pai Celestiais, boa noite, verdadeiros pais. Muito obrigado pela leitura de hoje. Que nós possamos nos aprofundar no entendimento de vossas palavras, na compreensão do que o Senhor quer de cada um de nós. Que nós possamos nos tornar herdeiros, filhos de características suas e do Messias, Pai, que estamos vivendo na era do terceiro Adão e da primeira Eva, da filha unigênita volta, Pai, como Jesus procurou e não encontrou naquela época, quando ele disse, a boda do cordeiro está pronta, mas os convidados não são dignos dela, não tinha ninguém preparado para ele. Pai Celestiais, nós sabemos que isso não vai acontecer na segunda vinda do Messias. Então, por favor, nos dê clareza espiritual, entendimento espiritual e força para praticar vossos ensinamentos. Abençoa todos que estão aqui agora e abençoa os que virão depois, ou seja, no Facebook ou no YouTube. Que o Senhor possa tocar os corações e a mente para que a verdade vossa possa entrar e nos fortificar, para nós não cairmos nas tentações e seguir em frente, para nos qualificar cada dia mais, como diz Jesus em Mateus 5,48, nos tornar perfeito, mas assemelhante a vós, com característica de nosso Pai e de nossa Mãe, o Espírito Santo substancial. Te pedimos que o abençoe e que dê força e que esse final de semana seja abençoado por vós, que as pessoas que vão aproveitar o feriadão possam ter cautela, Pai, em tudo que vai fazer para não ser destruído pelo mal. Que vossa mão, vossa proteção esteja sobre os nossos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo, que possa ser forte para vencer e que preste atenção na palavra do Messias, não só do pregador, estude para ver se o pregador está criando dogmas, porque tem que se basear não em dogma, mas nas palavras verdadeiras de vosso Filho. Por favor, Pai, permita que essas palavras fiquem em nossa mente e no nosso coração, para que compreendemos e as praticamos. Te peço e te agradeço, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Aí, então, por hoje é isso. Eu estou me esforçando para ver se volto todo dia, né? Porque eu digo, eu vou voltar e não consigo. Laura, boa noite. Melhorou, espero que você esteja ótima da sua gripe. Uma madrugada já, né, Laura? Bom dia. Viu? Que o Papai do Céu esteja aí na sua casa, com sua família. Dê um beijo no teu. E brevemente a gente está se vendo, eu acho. Tenha um bom dia e um final de semana abençoado. Uma boa noite a todos. Vamos ficar todos na presença dos Pais Celestiais.